Não teve amigos ou familiares que botavam terror com histórias de espíritos quando criança? Desculpe-me, mas não teve infância. Ainda que após crescidos, para muitos, os fantasmas não passam de lendas. São poucos os que teriam coragem de passar a noite sozinho num cemitério. Mas cemitérios, quando o assunto é assombração, são parques de diversões se comparados aos lugares que vamos apresentar agora. Acredite você ou não em fantasmas, esses locais fariam você colocar o rabo entre as pernas. Conheça agora os 11 lugares mais mal assombrados do planeta. Décimo primeiro lugar, Higham Hall, Inglaterra. Por cerca de 400 anos, a Higham Hall foi a residência da família Townshend. Lá foi registrada em 1936 a fotografia paranormal mais famosa de todas, que mostra a Dama de Marrom na escadaria da casa. Lady Dorothy Walpole era a identidade da moça quando viva. Alguns dizem que ela vaga pela casa à procura de seus filhos desde a sua morte em 1726. A primeira aparição do fantasma aconteceu em 1835, seguida por mais 3 em 1736, 1926 e 1936. Após a famosa fotografia, não há mais registros da aparição da Dama de Marrom. Décimo lugar, Abadia de Thelema, na Itália. Thelema é uma religião criada por Aleister Crowley no início do século passado. Esse rapaz britânico é um dos mais famosos ocultistas de todos os tempos. Apesar de ter quem diga que a sua religião prega o amor e a responsabilidade individual, o inglês também é conhecido como a Grande Besta 666. As histórias sobre os rituais que aconteciam na Abadia de Thelema são bizarras e vão de orgias satânicas à ingestão de sangue de gato. Muitas das pinturas realizadas nas paredes da casa são de natureza sexual, e uma delas leva a um poema de Crowley que diz algo como: "Apunhale meu cérebro com o seu sorriso demoníaco, mergulhe-me em conhaque, buceta e cocaína." Em 1923, o jovem Hugh Loveday morreu na abadia, e há quem diga que ele entra em contato com aqueles que realizam sessões espíritas no local. Nono lugar, Castelo de Edimburgo, Escócia. Essa construção foi levantada no século XII para servir de fortaleza militar, e hoje é um dos maiores pontos turísticos do país. Contudo, muitos vão visitar o castelo não por suas peculiaridades históricas, mas sim por sua fama de ser assombrado. O local foi palco de um dos acontecimentos mais horripilantes, como assassinatos brutais e condenações à fogueira. Por conta das diversas histórias de fantasmas, em 2001, uma das maiores pesquisas paranormais da história aconteceu no castelo de Edimburgo. Foram recrutados 240 voluntários e 9 pesquisadores para adentrarem a fortaleza, com o intuito de registrar atividades paranormais. Quase metade dos participantes relataram fenômenos que não puderam explicar, como queda de temperatura repentina, sensação de alguém puxando a roupa, sensação de estar sendo observado e a presença de figuras sombrias. Oitavo lugar, Casa Riddle, Estados Unidos. Antes de ser uma residência, o imóvel que ficava na frente de um cemitério era usado para acolher os funerais e também os porteiros que cuidavam da necrópole. Foi no século XX, após mais de uma década da construção da casa, que Carl Riddle, administrador da cidade, passou a se hospedar por ali. Apesar dos relatos das constantes aparições de Buck, um ex-porteiro do cemitério, foi somente após o suicídio no sótão da casa de um dos empregados de Riddle que o lugar passou a ganhar a fama de assombrado.
Os funcionários diziam ouvir correntes se arrastando e vozes murmurando na escada. Na década de 80, a casa foi desmontada e levada para outra localização, mas os espíritos parecem ter ido junto. Eles perturbaram tanto os carpinteiros que trabalhavam na remontagem da residência, que fez com que a construção parasse por 6 meses, quando aqueles que se atreviam a visitá-la eram perturbados pelos seus fantasmas. 7º lugar, a Casa dos Whaley, Estados Unidos. Alguns consideram a casa da família Whaley como um lugar mais mal-assombrado dos Estados Unidos, assim sendo elegida pela Life Magazine em 2005. O local escolhido pelo patriarca Thomas Whaley para construir a casa de sua família não foi o mais adequado, já que havia sediado a força pública da cidade, onde inúmeros criminosos foram executados. Além disso, a história da família é repleta de morte e suicídio, e parece que os espíritos não querem deixar a casa. Um dos fantasmas que faz parte das lendas da casa é a do ladrão Yankee Jim Robinson, que morreu enforcado antes da mansão ser construída e vagava pelo lugar ainda quando os Whaley ali residiam. Mas hoje em dia muitos relatam ver Thomas e sua mulher Anne pelos cômodos da residência, além do espírito de uma jovem garota enforcada acidentalmente e outras assombrações como a filha ruiva do casal. Hoje em dia, a casa é um museu e muitos visitantes dizem que sente cheiro de perfume e charuto e, ocasionalmente, veem os fantasmas vagando pela casa. 6º lugar, Pluckley, Inglaterra. Em 1989, o vilarejo de Pluckley entrou para o Guinness Book como o mais assombrado da Inglaterra. Dizem que 12 fantasmas diferentes já foram catalogados na cidade: um caminhoneiro, um cigano, uma prisioneira, um monge, um professor, o homem do moinho de vento, um treinador, um coronel, o homem do poço de argila, a moça de vermelho, a moça de branco e a moça de Roscourt. A fama de assombrada da cidade é tão grande que muitos turistas vão para lá por conta disso, principalmente no Halloween. Inclusive, em 2009, o Halloween foi proibido no vilarejo para evitar confusões com o sobrenatural. 5º lugar, Floresta Aokigahara, Japão. No Japão, país com maior índice de suicídio, encontra-se a Floresta de Aokigahara, também conhecida como a Floresta do Suicídio. Isso porque são encontrados cerca de 100 corpos por ano de pessoas que se matam entre as árvores. O lugar é extremamente famoso por sua preferência por aqueles que querem tirar a vida, e existe até um manual para ser bem-sucedido na empreitada. Na entrada da floresta, há uma placa que tenta persuadir os suicidas a desistirem da ideia. Sua vida é um presente precioso dado pelos seus pais. Por favor, pense nos seus pais, irmãos e filhos. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual a floresta tem essa preferência de quem se mata, mas o lugar tem um clima bem estranho. Por conta da densa vegetação, em muitos cantos a luz do sol não consegue penetrar completamente, permanecendo escuro mesmo durante o dia. A fauna é escassa na floresta, o silêncio é aterrorizante e a composição rochosa, fria e cheia de caverna dá o tom de filme de terror ao lugar. Há quem acredite que os espíritos dos suicidas ficam presos na floresta e assombram quem passa por ali, além de armarem emboscadas para que as pessoas não consigam achar o caminho da saída. 4º lugar, Mansão Winchester, Estados Unidos. Com certeza uma das histórias mais bizarras desta lista. Talvez não pela sua assombração, mas por aquilo que a assombração causou na protagonista do enredo. Você deve saber que a Winchester foi uma das armas mais famosas no oeste americano no século XIX, e por isso rendeu uma boa fortuna à família que levava o seu nome. Sarah casou-se com o filho de Oliver Winchester, fundador da companhia que criou a arma, e herdou a fortuna da empresa após a morte de seu marido. Mas não foi apenas isso que a moça herdou. Aparentemente, ela também ficou com a revolta daqueles que perderam a vida por conta de uma Winchester.
Depois que se tornou viúva, Sarah passou a ouvir barulhos, gritos e pancadas por toda a casa. Assustada, saiu à procura de uma médium espírita que, por sua vez, informou que Sarah estava sendo alvo do ódio dos espíritos mortos por Winchesters e a aconselhou a mulher a mudar de casa. Uma vez que encontrasse o lugar certo, promover uma reforma para que os bons espíritos pudessem se acomodar em sua nova residência. Acontece que Sarah criou uma compulsão por reforma, e a partir do momento em que encontrou a casa, a mulher Winchester só parou de reformá-la quando morreu 38 anos depois. Durante esses anos, as reformas aconteciam 24 horas por dia. Sarah não contratou arquiteto e nem engenheiro. Segundo a lenda, ela era guiada pelos bons espíritos. A moça mandava construir quartos e os quebrava no dia seguinte. Mandava levantar escadas que acabavam no teto, portas que davam para paredes, criava cômodos e os selava, ordenava a criação de passagens secretas. Dizem que Sarah nunca dormia no mesmo quarto 2 noites seguidas. O saldo da reforma só pôde ser contabilizado após a morte de Sarah. 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 escadas, 47 lareiras, 13 banheiros e 6 cozinhas. É visto por muitos como a casa mais assombrada dos Estados Unidos. Segundo lugar, Reitoria de Borley, Inglaterra. A construção foi erguida em 1862 para receber a família do reverendo Henry Dawson Ellisborough. Logo em 1863, fatos estranhos começaram a acontecer. As pessoas que moravam na casa relatavam ouvir passos, pancadas e vozes pelos recintos. Em 1892, o vigário morreu e quem tomou posse da casa foi seu filho Henry Bow. Mas os fenômenos assombrosos não cessaram. As 4 irmãs de Henry avistaram ao mesmo tempo o espírito de uma freira no jardim da residência, e sua mulher, a senhora Smith, disse ter enxergado uma carruagem fantasma puxado por cavalos fantasmas durante a noite. A partir de 1930, quando o reverendo Lionel Foster e sua família se estabeleceram na casa, as manifestações passaram a ter o caráter travesso, agressivo. Mensagens nas paredes, objetos arremessados e até o incêndio de um cômodo foram algumas das experiências ocorridas. A mulher de Fowler diz ter sido arremessada da cama certa noite. Em 1937, Henry Price, um pesquisador de fenômenos psíquicos, foi estudar cientificamente os acontecimentos da Reitoria de Borley, com mais de 48 pessoas que ele recrutou. Um dos resultados alcançados foi a conversa com 2 espíritos, o de uma freira que diz ter sido assassinada naquele local antes da construção da reitoria, e outro que se identificou como Synex Amuris, que disse que a casa iria ser incendiada. E de fato, 11 meses depois, em 1939, a reitoria pegou fogo e foi completamente destruída. Primeiro lugar, a casa em Amityville, Estados Unidos. Em 1965, a família DeFeo adquiriu uma casa em Amityville
e colocou uma placa na entrada dizendo "Grandes Esperanças". Mas parece que o filho da família Ronald Jr. não concordava com os dizeres. Em uma madrugada de dezembro de 1974, Ronald assassinou toda a família, pai, mãe, 2 irmãs e 2 irmãos a tiros, e após isso foi condenado à prisão perpétua. Depois do acontecimento, a família Lutz se mudou para casa, mesmo sendo alertada de que havia ocorrido ali 13 meses antes. Por conta disso, optaram por abençoar o lugar. Durante a bênção, o padre ouviu em um dos quartos: "Vá-te embora", mas não avisou nada para a família. Deveria. Os fenômenos que aconteceram naquela casa foram tão intensos e assustadores que a família se mudou de lá após 28 dias. Objetos voando pelos quartos, lodo verde escorrendo pelas paredes, crucifixos virados para baixo, vozes, barulhos, solavancos e a levitação dos corpos dos próprios moradores foram alguns dos acontecimentos que assombraram os Lutz no mês em que lá estiveram. Durante uma investigação sobrenatural, uma foto capturou um menino espreitando uma porta, mas não havia crianças no grupo. E você visitaria alguns desses lugares citados no vídeo? Deixe os seus comentários aí embaixo. Se inscreva para não perder nenhuma atualização. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais, pois a sua ajuda é muito importante para o crescimento do nosso canal. E até o próximo caso obscuro.